Nós estamos de volta com o Canal Livre. Muito interessante a entrevista dessa noite com o físico Marcelo Gleiser. E no fim do bloco anterior, o Mitre fez uma pergunta e o professor pediu para responder com mais tempo. Então, Mitre, você quer repetir a pergunta? Professor, falamos da vida em 3 níveis, né? 3 níveis de vida. O nível simples, complexo e o complexo inteligente. A minha pergunta é se há algum tipo de indício, de evidência mais ou menos clara, de que pode haver vida complexa, inteligente, fora da Terra, em outro planeta. Bom, não existe nenhum indício, a gente não tem a menor ideia se existe ou não outra inteligência no universo. Mas, por outro lado, a gente também não tem nenhum indício de que não possa existir vida inteligente em outras partes do universo. Ou seja, o que a gente entende hoje da vida se restringe à vida aqui na Terra, à história da vida aqui na Terra, né? E o que a gente sabe da vida aqui na Terra é o seguinte: ela surgiu, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de vida, 4 bilhões e meio de anos de vida. A vida surgiu há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos de vida, ou seja, o primeiro bilhão de anos da Terra não dava para ter vida aqui, mas logo que deu, a vida surgiu relativamente rápido. Nesses 3 bilhões e meio de anos de vida, a maioria absoluta disso, quase que 2 bilhões e meio, só existiam seres unicelulares, tipo ameba, bactérias, só. Então, a vida que existia na Terra durante quase que a história inteira da Terra era uma vida só de bactérias. Aí, mais ou menos, há 1 bilhão de anos atrás, seres começaram a se juntar e formaram seres multicelulares, tipo essas esponjas marinhas que a gente também usa para tomar banho e tal, que são mais ou menos colônias de bactérias, né? E aí, há mais ou menos 500 milhões de anos, teve o que a gente chama de explosão do Cambriano, que é um período lá né, a gente divide em períodos, né? Cambriano, que de repente surgiu uma porção de outras formas de vida, mais ou menos de repente, na história da vida é tipo entre 50 milhões de anos. Surgiu uma porção de tipos diferentes de vida e daí a coisa pegou. Tá? Mas qual a provocação? Ninguém sabe. Não, se sabe sim. O que aconteceu foi o seguinte: as bactérias que dominavam a vida aqui descobriram uma coisa sensacional. Elas descobriram o que a gente chama de fotossíntese, que é a maneira como as plantas respiram, que é elas usam a energia do sol para poder gerar todas as reações químicas que elas precisam, transformando gás carbônico em oxigênio, certo? Então e essas bactérias descobriram a fotossíntese há mais ou menos 2 bilhões de anos atrás. Resultado, elas começaram a gerar uma quantidade enorme de oxigênio. Elas que transformaram a atmosfera da Terra. Então essas bactérias transformaram a atmosfera da Terra numa atmosfera rica em oxigênio. E o que é o oxigênio? É uma espécie de granola da bioquímica, entendeu? É o que dá energia para fazer metabolismos mais rápidos e mais complexos. Então, quando surgiu esse oxigênio todo, a vida pôde se complexificar porque existiam maneiras metabólicas para que isso acontecesse. Então, essas bactérias transformaram o nosso planeta e, como resultado, criaram as condições para que formassem a vida mais complexa. Então, 500 milhões de anos atrás, isso daí chegou num pico. A coisa foi embora. E aí, a vida se tornou fase 2, complexa, multicelular, mas não inteligente. Tá aí os dinossauros. Complexos, mas não inteligentes. 150 milhões de anos eles viveram aqui. E, pelo que a gente sabe, eram bastante burros, né? Não inventaram telescópio, rádio, nada disso, né? Eles sabiam comer e dormir, etc. Então, 150 milhões, o que diz o seguinte, que a função da vida, isso é uma coisa muito importante que as pessoas sempre confundem, a função da vida não é criar inteligência. A função da vida é sobreviver. Ou seja, se uma forma de vida está bem adaptada ao seu ambiente, ela não muda muito. O senhor é adepto do Dawkins, também, da teoria da revisão do Darwin, né? Quer dizer, o Dawkins, né? Quer dizer, ele é o... Mas, sem dúvida, o darwinismo não tem que... não, entendeu? É incontestável, vamos dizer assim. Mas isso mostra o quê? Que a nossa história aqui na Terra é resultado de uma série de acidentes. Porque os dinossauros desapareceram 65 milhões de anos atrás, porque houve uma colisão com um grande asteroide aí de 10 quilômetros de diâmetro, que acabou com 50% da vida na Terra. Se essa colisão não tivesse acontecido,
Os mamíferos, que na época dos dinossauros eram completamente irrelevantes, não teriam evoluído a ponto de se tornarem complexos o suficiente para mutação para cá, mutação para lá. Os dinossauros deixaram o lugar para eles. Exatamente. Então aí veio a vida inteligente. Ou seja, por que eu estou contando essa história muito longa? Porque se a gente pensar agora em outros planetas, a probabilidade maior é que se existir vida, o que já não é muito fácil, ela vai ser uma vida simples. Pois é, mas aí eu faria uma outra pergunta. Tudo isso que o senhor descreveu são as condições específicas da Terra, isso. Do planeta Terra. Falando de outro planeta, de outra galáxia, não sei, as condições seriam outras. Então, quer dizer, a vida complexa e inteligente num outro planeta poderia ser completamente diferente dessa aqui. A gente acha que sim por causa da ficção científica, mas na prática existem razões muito boas para a vida ser como é aqui. Por exemplo, baseada em carbono. Né? Todas as nossas moléculas têm carbono. Por que carbono? Porque o carbono é a mulher da vida da bioquímica, entendeu? Ela basicamente ele se combina com tudo, tem uma versatilidade enorme, ou seja, pode formar moléculas complicadas. A água, fundamental para que hajam essas reações químicas. Então, em outros planetas você precisa ter carbono e água. Professor, a gente separou aqui um trechinho para o programa dessa noite aqui, daquele documentário Como Funciona o Universo, que foi exibido pela Discovery aqui no Brasil. E a gente vai exibir agora, já para introduzir um outro assunto, nosso tempo está andando muito rápido, que é a unificação das teorias. O que une o minúsculo lado subatômico e o maiúsculo da gravitação universal? Vamos ver o documentário, então. Bilhões e bilhões de galáxias. O universo é tão vasto que sequer conseguimos imaginar o que esses números significam. Mas, 14 bilhões de anos atrás, nada disso existia. Até que aconteceu o Big Bang. Entender como nada se transformou em algo tornou-se o maior mistério do nosso universo. Porém, se você entender isso, começa a entender o Big Bang, quando o tempo e o espaço começaram e uma grande explosão criou tudo. Na aurora dos tempos, o universo surgiu numa explosão e foi de absolutamente nada para tudo. Mas esse tudo era na verdade um único ponto, infinitamente pequeno e incalculavelmente quente, uma partícula super densa, de energia pura. O Big Bang foi tão imenso que ele foi capaz de dar origem a toda a massa e toda a energia contida em todos os 400 bilhões de galáxias que vemos no universo, numa área menor em tamanho do que um único átomo. Todo o universo observável tinha 1/1000 de bilionésimo de centímetro de diâmetro. Tudo ali estava comprimido numa área incrivelmente quente e densa. Ele nem era matéria ainda, apenas um único ponto de energia contida. Foi o início do universo e de tudo que há nele. Tudo era simples. Todas as forças que conhecemos hoje eram uma só. O universo era amorfo, não tinha estrutura. Naquele instante de criação, todas as leis da física, as próprias forças que estruturam o nosso universo, começaram a tomar forma. A primeira força a surgir foi a gravidade. O destino do universo, seu tamanho, sua estrutura e tudo que há nele foi decidido naquele momento. E hoje se pode ver sinais emitidos ao tempo dessa grande explosão há quase 15 bilhões de anos, né? Agora, professor, tem muita gente que pergunta assim, ó, como pode tudo surgir do nada? Como pode toda a matéria dispersa ao longo desse universo que a gente conhece caber num ponto que é infinitesimamente menor do que um ponto final que a gente desenha numa página? Pois é. O problema é que esse nada
a qual a gente se refere em cosmologia, que é a parte da física que estuda o universo, não é a ausência de tudo. Esse é que é o problema. Existe um problema de uso inadequado de palavras aqui que causa uma certa confusão. Quando a gente fala em nada, a gente quer dizer o nada, né? Com N maiúsculo, que não tem nada. Na verdade, o que a física pode dizer hoje sobre a origem do universo é que não existe nada. Tá? O nada, o espaço vazio, ele não existe. O espaço nunca pode ser completamente vazio. Isso daí porque... Então o vácuo não é nada. O vácuo não existe. Não existe. Não existe. E o éter existe. Ele é composto... De uma certa forma, o éter existe. O que acontece? O problema é um pouquinho enrolado e tem a ver com um princípio fundamental da física que estuda os átomos, chamado princípio da incerteza. Princípio da incerteza que é dificílimo de entender. A gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Eu preciso fazer uma paradinha aqui e a gente volta para falar sobre o princípio da incerteza que eu pessoalmente não entendo. Vamos ver se o senhor consegue explicar. A gente volta já já.